E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a empresa Eletrobras. Muitos investidores começaram a olhar para a Eletrobras principalmente há um ano e meio atrás, mais ou menos, quando houve aquele processo de desestatização. Eu mesmo acabei montando uma posição em Eletrobras graças a essa possibilidade de utilizar o FGTS para poder investir nas ações. Durante todo esse período, a minha posição praticamente está no mesmo valor, porém, ela teve grandes desvalorizações em alguns momentos, e agora que ela retornou e está mais ou menos ali no mesmo valor do aporte de um ano e meio atrás. Então, no vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada nos resultados que a Eletrobras tem apresentado nesses últimos trimestres de 2023. A gente vai visualizar como que está essa capacidade de pagamento de dividendos com base nesses últimos resultados, como que está o tempo de retorno em investimento, e a gente vai projetar como que seria esse retorno de investimento e essa capacidade de pagamento de dividendos caso os resultados melhorarem por conta dessa desestatização, que gera daí uma nova administração, novos processos e tenderia a gerar um resultado muito melhor do que o que era apresentado no passado. E a gente já consegue visualizar isso acontecendo com esses aumentos de lucratividade que nós vamos ver ao longo do vídeo. Então a gente está aqui na minha planilha, eu coloquei algumas informações aqui para a gente efetuar esses cálculos de retorno e de capacidade de pagamento de dividendos. Então aqui a gente tem a ELET 3, com o valor atual de R$ 42,43. O valor de mercado atual da Eletrobras está em 99 bilhões 164 milhões. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui as lucratividades por trimestre ao longo de 2023. O quarto trimestre, apesar de estarmos já finalizando o ano, os resultados ainda não foram apresentados. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um lucro com base na média do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então aqui a gente tem a relação desde o primeiro tri ao terceiro tri com base nos resultados reais e o quarto tri, uma média desses três resultados para a gente conseguir anualizar e ver mais ou menos como que ficaria esse retorno de investimento e essa capacidade de pagamento de dividendos. Então o lucro anualizado aqui, com esse quarto tri sendo projetado, ficaria em 4 bilhões 876 milhões. Aí aqui a gente tem a métrica de preço-lucro, que ela seria um indicador de retorno de investimento. Para você que não sabe como esse indicador funciona, é legal a gente fazer uma observação aqui. O número que apresentar ali, ele não é estático, porque o preço da ação sobe ou desce, o lucro da empresa sobe ou desce também. Então esse resultado tende a mudar ao longo do tempo. A gente faz ele para a gente ter um norteador, para a gente ter uma expectativa de retorno de investimento com base nos resultados que a empresa vem apresentando. A gente poderia entender que de 10 para baixo seria positivo e, claro, se unindo com outras também informações em conjunto. Mas assim, de 10 para baixo já seria bem interessante. Como que ele funciona? Se o resultado fosse 10, significa que caso a empresa trouxesse 10 anos de lucratividade iguais e distribuísse a totalidade dos lucros, você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo de 10 anos. Então, quando a gente volta aqui na planilha, esse indicador ficou em 20, ou seja, com base nos resultados utilizados aqui para fazer o cálculo, levaria-se 20 anos para que o retorno desse investimento fosse efetuado para o investidor. Mas isso é uma métrica que, como eu comentei com vocês, ela não é estática e ela muda conforme os resultados mudem. Se a gente fosse olhar apenas para esse número, poderíamos dizer que a Eletrobras estaria cara porque seria um retorno de investimento em um espaço de tempo muito grande. E aqui é bom a gente lembrar que ela teria que distribuir todo o lucro, coisa que nem sempre acontece com as empresas, então o seu tempo de retorno de investimento seria maior porque ela não distribuiria a totalidade dos lucros. Mas o ponto-chave aqui, quando você começa a cogitar investir nas ações da Eletrobras, é pensar nessa melhoria administrativa, operacional e mudanças nos resultados. Porque aí sim a empresa poderia aumentar receitas, controlar melhor custos e despesas, melhorar as suas questões de despesa financeira em relação a empréstimos, alavancagens e tudo mais, e tudo isso poderia gerar um aumento de lucratividade. Consequentemente, os indicadores melhorariam, a capacidade de pagamento de dividendos também aumentaria. Então, caso os resultados da empresa melhorem, esse indicador aqui ele iria para baixo e você teria um retorno de investimento em um espaço de tempo menor. Aqui embaixo a gente tem os dividendos com base em distribuindo 25% dos lucros até 100%. A capacidade de pagamento de dividendos com base nessa lucratividade projetada ficaria entre 1,23% até 4,92%. Digamos que distribuísse toda essa lucratividade. Um dividendo ali de 5% não seria um dividendo maravilhoso. Porém, com pequenos aumentos ali de lucratividade, você já conseguiria atingir aquela marca de 6% em dividendos. E isso falando sobre um resultado que ainda poderia ter muitos incrementos ao longo do tempo, com base nessa melhoria operacional. E aqui ao lado eu coloquei os dividendos estimados com base no lucro de 23 sobre uma perspectiva de 25%. Porque, como a empresa está passando por todas essas mudanças, eu
Acredito que essa distribuição de dividendos seria sobre essa base mínima, até colocar a casa em ordem e as coisas se normalizassem. Então aqui ficaria 1.219 bilhões de lucratividade a ser distribuída, o que totalizaria aqui em um dividendo estimado de 1,23, que seria bem relevante, mas como eu comentei, se você é um investidor que cogita investir nas ações da Eletrobras, você tem que tentar visualizar essa questão de médio a longo prazo. Porque aqui estamos utilizando os resultados do passado, mas a empresa não é composta só por isso. Os resultados do passado nem sempre eles serão reproduzidos da mesma forma, e você tem que visualizar o presente para ver quais são as mudanças que estão ocorrendo com a empresa, e aí sim você ter uma expectativa de futuro, porque com base nessas ações novas do presente você colherá novos resultados. Aí agora eu fiz uma projeção ali caso as lucratividades dobrassem, então todos os trimestres trouxessem uma lucratividade de 2 vezes ao que trouxeram no passado, para a gente ver como que ficaria o retorno e a capacidade de pagamento de dividendos. E após isso a gente vai dar uma olhada também entre alguns indicadores entre Eletrobras e Engie, que seria uma empresa ali do segmento privado que a gente poderia comparar. A Eletrobras ela é maior em termos de receita e tudo mais, porém a Engie entrega resultados melhores. Então a gente tem essa expectativa de que essa desestatização poderia melhorar os resultados por conta desses aspectos. E daí a gente vai olhar também essa diferença entre margens e conseguir validar que talvez a Eletrobras poderia sim entregar essas reduções de custos e despesas e melhoria nos resultados. Então aqui voltando para a planilha, é claro que esse cenário ele é só um cenário que a gente está estimando aqui. A empresa pode entregar resultados piores de melhoria ou resultados muito melhores, mas aqui eu coloquei o dobro das lucratividades só para a gente visualizar como que ficariam os indicadores. Então aqui para as lucratividades, eu simplesmente multipliquei elas por 2 e a gente teria um lucro anualizado estimado de 9 bilhões 753 milhões. Aí aqui o preço-lucro, que seria o retorno de investimento, já ficaria na casa de 10. Ou seja, só dela ter essa melhoria, a gente já teria um retorno de investimento em um espaço de tempo extremamente interessante. Já aqui na capacidade de pagamento de dividendos, do mesmo esquema distribuindo entre 25% até todo o lucro, teríamos um dividendo entre 2,5 até 9,84. Aqui a gente já consegue visualizar a real diferença por conta desses aumentos de lucratividades que poderiam acontecer. Distribuindo de 75% para cima, já teríamos um dividendo extremamente interessante. E aqui ao lado no mesmo esquema, só que agora em vez de distribuindo 25%, coloquei 60% de distribuição dos lucros. Teríamos uma lucratividade a ser distribuída de 5 bilhões 852 milhões e o nosso dividendo ficaria na casa de 5,9, que já seria ali próximo de 6. Então nesse cenário, a empresa já teria um retorno de investimento na casa de 10, um PL de 10 e um dividendo na casa de 6%. Aqui já seria um cenário meio que perfeito, porque para a solidez que a empresa apresenta, todos esses resultados que ela sempre trouxe ao longo do tempo e essa melhoria operacional ocorrendo, aqui já seria um resultado muito perfeito para 6% em dividendos e um retorno de investimento de 10 aqui para o preço-lucro. Então agora a gente vai dar um pulinho ali no Status Invest só para a gente comparar aqueles resultados de margem indicador entre a Engie e a Eletrobras para a gente visualizar que realmente tem espaço para melhoria. Agora a gente está aqui no Status Invest, se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. Então aqui eu coloquei algumas margens que eu acredito que seja interessante da gente comparar. Então aqui, margem bruta. Engie 53,4 e Eletrobras na casa de 50. Esse daqui a gente já vê que tá bacana. Quando a gente vem na margem líquida, Engie 30,27 e Eletrobras 9,09. Ou seja, a gente já consegue visualizar que na margem líquida a Eletrobras poderia fazer um grande trabalho ali em relação de custas, despesas e tudo mais. Então aqui já é o primeiro lugar onde a gente conseguiria melhorar bastante e acabaria trazendo um aumento de lucratividade. E é válido a gente lembrar que a Engie ela é menor em termos de receita do que a Eletrobras. A Eletrobras conseguiria fazer isso talvez de uma forma muito melhor por conta desse grau de escala que ela tem. Na parte aqui de endividamento, dívida líquida sobre EBITDA, Engie está em 2, Eletrobras em 2,58. Ambas aqui inferior a 3, então não gera um problema com a alavancagem, porém a gente consegue visualizar que se a Eletrobras trabalhar melhor os seus endividamentos, a sua alavancagem, talvez ela conseguisse reduzir essa despesa financeira também do resultado, que ela tem uma alavancagem maior do que quando comparada à Engie, e provavelmente ela também abriria mais espaço para aumentos de lucratividade. Quando a gente vem na parte de indicadores aqui de ROI e de ROIC, que seria o retorno de patrimônio investido, e o ROIC aqui, quando a gente coloca a dívida junto, a gente vê que a Engie está bem interessante, 40 para ROI e quase 20 para ROIC.
E a Eletrobras está com indicadores de retorno muito reduzidos. Então aqui a gente poderia melhorar muito também ao longo do tempo. E aqui na parte do crescimento composto de receita, Engie trazendo crescimento em receita e em lucratividade, e a Eletrobras também não está muito interessante nesse aspecto. Então assim, depois de tudo que a gente já viu, se comparado apenas com os resultados atuais, talvez ela gere uma sensação que está cara. Porém, com essa expectativa de melhoria operacional, a gente poderia acreditar que ela seria capaz de entregar sim melhorias nos resultados e que talvez ela poderia entregar resultados melhores ainda do que dobrar as lucratividades que ela já vem apresentando, por conta desse grau de escala e de todas essas margens que a gente viu que ela poderia trabalhar muito melhor. Mas eu acho que se você é um investidor que tem esse interesse pela Eletrobras, você deve estudá-la mais profundamente, talvez controlar o seu risco com uma exposição mais reduzida e compreender que seria um investimento mais de médio a longo prazo e que talvez os resultados não viessem da forma que você gostaria em espaço de tempo ou em expectativa que você tem de que talvez eles aumentassem muito ao longo do tempo. Mas a minha opinião é que, nesse espaço de tempo entre 2 a 10 anos, muito provavelmente os resultados melhorariam muito e talvez, quando comparado ao valor atual, ela poderia ser um bom investimento. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. Era isso e abraços!